Acho que já podemos começar a abrir nosso evento. Então, acho que esse é o terceiro evento que a gente está fazendo, o webinar, com o tema Olhares da Sustentabilidade ESG. Esse nós vamos falar de liderança feminina na sustentabilidade. Então, acho que são 3 temas. Nós fechamos o primeiro, nós falamos da gestão do dia a dia. No segundo evento, nós falamos da construção de uma agenda sustentável, de sustentabilidade ou de ESG. E agora nós vamos falar de liderança feminina, né? Nós estamos aqui com a Ana Roque, a Andréia Amorim, elas vão se apresentar, e infelizmente a Juliana Soares, que não pôde estar por problemas de saúde. A gente está muito triste, mas depois ela vê a gravação e no próximo evento ela participa, né? Então, muito bem-vindo todos e todas e todes, né? E vamos começar nosso evento falando de liderança feminina. Então, eu vou contar e deixar para que a Ana e a Andréia e cada palestrante fale como chegou até aqui. São pessoas com experiência que trabalham na área de sustentabilidade há bastante tempo, eu chamo como profissionais da sustentabilidade, né? Diversos com diferentes formações. E por que esse tema de liderança feminina na sustentabilidade, por que ele é importante, né? E por que a gente está pensando desta forma e o que a gente está trazendo com essas questões agora para a questão da liderança e do feminino, né? Qual a relação entre feminino e sustentabilidade? E eu fico pensando bastante na minha história, que acho que passei por muitos da década de 60, 70, vários formatos do feminismo em movimento, e eu me lembro bastante que um autor muito importante, o Anthony Giddens, que era o da Terceira Via, na década de 90, ele falou num texto dele que me marcou muito, que ele falou que a grande mudança que ocorreu no final, na segunda parte do século XXI, foi a entrada da mulher no mercado de trabalho efetivamente. Quer dizer, que mudou muito a sociedade, mudou os hábitos de consumo, mudou o comportamento, mudou a essência, os valores da sociedade. Então, essa entrada das mulheres no mercado de trabalho foi muito importante e ela trouxe essa mudança para a sociedade, né? E continua trazendo. Então, a grande questão que a gente fica perguntando agora, o que a gente vê, né? Como é essa liderança feminina e o que significa esses novos olhares, né, que vêm em relação ao feminino, ao feminismo, ou às reivindicações que a gente está encontrando. Então, eu queria direcionar essa pergunta à Ana, né, e a Andréia, para a gente começar esse bate-papo mesmo, né, essa informação, o que a gente está pensando em relação a isso, né? Porque conquistas já houveram, né? Já aconteceram, mas o que nós precisamos, o que nós vamos falar agora, né? Então, eu vou passar a palavra para a Ana, depois para a Andréia. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos e de todas. Eu sou a Ana, sou coordenadora de Compliance e Responsabilidade Social da Promon Engenharia. Sou pós-graduada em sustentabilidade, tenho MBA em gestão de riscos, de compliance e fraude, e estou aqui hoje para falar de sustentabilidade para vocês. Minha formação é em letras, um pouco diferente da formação de muitas pessoas, né, do meio empresarial, mas sustentabilidade é um tema, assim, ele é diverso por sua essência, né? Então, quando nós falamos de liderança feminina, a gente traz muitos aspectos, fala assim, mas será que as mulheres são melhores do que os homens para liderar essa agenda? Não, não é isso que a gente quer trazer aqui. Acontece que tem algumas características pela nossa história e até nosso tipo de socialização que acabam contribuindo para o desenvolvimento sustentável, né? São pessoas conciliadoras, são pessoas
com mais empatia. Inclusive, a gente traz até aqui uma pesquisa da Harvard Business Review, recente, em que empresas com mulheres líderes, elas têm um maior nível de engajamento dos profissionais. Pela percepção dos respondentes, né? Foram pesquisadas 5.000 empresas em mais de 100 países e 55% dos respondentes identificam as mulheres com mais compaixão e sabedoria para esse engajamento. Mas será que é porque nós somos mulheres mesmo? Não sei, não. Eu, a Gabi e a Andréia, a gente até estava discutindo isso antes, né, Andréia? Será que é por isso? Sim. Ou só porque a gente está há um tempo nessa pauta? Porque, né, Andréia? Às vezes, acho que a primeira coisa que a gente coloca, né? Por que ter um planeta 50-50? E a gente tem vários movimentos que falam sobre esse planeta 50-50, mas antes de entrar nele, vou me apresentar também, né? As pessoas chegando, às vezes querem conhecer um pouco mais da nossa história, não daquilo que está lá no currículo, que fez, estudou aquilo, que fez, que é mestre, que é especialista em 3, 4, 5, enfim. A gente traz na bagagem aquilo que a gente escolhe, e para a caminhada. Então, eu já estudei um pouco, já trabalhei um pouco, mas tive em mim a vocação empreendedora. Hoje tenho atuado junto com mais 2 sócias na OG, que é uma empresa de consultoria focada em gestão para sustentabilidade. Quando ninguém falava em sustentabilidade, a gente já estava falando sobre estratégia, esse negócio colado na estratégia das organizações. E 3 mulheres poderosas aí, poderosas porque somos grandonas e minha história sempre trouxe, antes de 30 anos eu já era diretora, ocupava uma função de diretora, então essa questão da dualidade da mulher na liderança e na mulher na liderança em aspectos de sustentabilidade fazem parte da minha história de vida e não só da minha história profissional. O que me reforça e me dá, enfim, toda a possibilidade de dizer que não é só por ser masculino ou feminino. Acho que todos nós aqui precisamos superar esta perspectiva de necessariamente julgar por ser masculino ou feminino, mas sim que todos tenhamos a mesma condição de igualdade para competir, concorrer e estar onde quisermos, onde nós queremos estar. Seja a mulher que está em casa e prefere estar trabalhando em casa, ou a que quer assumir papéis de liderança, como sempre foi o meu papel, sempre foi o meu perfil, que isso possa ser permitido e que a gente tenha momentos como esse de hoje, para justamente a gente aprofundar, né, essa perspectiva de que não é uma questão só de masculino ou feminino, mas sim que de igualdade de oportunidades para todos. Então, claro que a gente vai entrar, e eu brinquei aqui com as meninas, né? Eu gosto muito, sou uma mulher de números, então, se a gente precisa comprovar, a gente vai trazer números bem expressivos. E aí eu já trago a primeira pesquisa aí que vem comprovar essa questão do papel da mulher na liderança de empresas, por que é diferente, por que pode ser interessante. A gente tem uma pesquisa da McKinsey que mostra que empresas que têm mulheres na liderança lucram, em média, 21% a mais, e que têm resultados operacionais 48% maiores do que a comprovação da média das empresas. Então, a gente vai ter números aí para mostrar que a diversidade só contribui e o quanto mais é positiva, e claro que a gente vai aprofundar bastante aí nessa noite de hoje. Obrigado. Ana, você quer complementar alguma coisa? Sim, ia dizer assim que a gente também não está falando só da questão da diversidade de gênero, né? A gente quer alcançar esses poderes de tomada de decisão no nível executivo das empresas para ter outros ângulos, outro olhar, outras perspectivas, diversidade de perspectiva para que a gente encontre soluções mais sustentáveis, inovadoras, mais efetivas. Então, a gente está falando também de diversidade de etnia, de raça, de religião, né? Então, a gente não está falando só de ter mais diversidade na alta liderança de mulheres, né? Isso é importante, porque hoje as tomadas de decisão estão muito centradas num perfil muito homogêneo. Então, como que a gente vai ter soluções efetivas só a partir de um ponto de vista, né? Sim, é isso aí. Com certeza. Eu acho interessante também o quanto a gente, claro, estamos aqui entre as pessoas que participam, que estão conosco, mostrando um pouco esse olhar, né, trazendo o olhar do feminino para as discussões de liderança e para a gestão da sustentabilidade.
e como que isso se institucionaliza. Eu acho bem importante, claro, existem determinações da ONU, acordos bilaterais que vão cascateando, mas para o ambiente empresarial, como que isso se traduz em práticas reais, em compromissos reais? Então, eu vou trazer um exemplo, né, importante, que foi lançado lá junto com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma campanha da ONU Mulheres pelo Planeta 5050, que sugere, de fato, padrões para todos os países membros, a adoção de medidas, tanto medidas legais, quanto também de estímulo ao setor empresarial, de oportunidades, de condições de igualdade para competir, né? Eu acho que isso também é muito importante. Nós não estamos aqui falando de que agora porque é mulher que tem que entrar na liderança, porque é mulher que tem que ocupar. Não, esse fator a gente precisa, eu acho que dar um passo à frente, e acredito muito que a humanidade vai dar esse passo. Há de chegar o dia em que nós não vamos mais olhar a questão de gênero ou todos os outros marcadores da diversidade num processo de seleção para priorizar ou relegar, né? Eu acho que a gente há de, mas até lá a gente precisa de campanhas como o Planeta 5050, como o movimento dos princípios de empoderamento de mulheres do Pacto Global, que são extremamente necessários nas organizações. Exato. E a gente tem que adaptar muito a cultura da empresa, né, Andréia e Gabriela? Assim, não adianta você, por exemplo, só determinar cotas ou algumas ações afirmativas que não vão funcionar na cultura daquela empresa. Então, eu gosto de trazer um exemplo, por exemplo, tem uma engenheira muito bem qualificada lá onde eu trabalho, e ela foi, recentemente, ela foi promovida. Então, nós fomos almoçar e ela comentou assim comigo, olha, espero só que eu não tenha sido promovida só por ser mulher. Eu falei, bom, conhecendo nossa empresa, o nosso setor de engenharia, um setor masculinizado e tudo, nós sabemos muito bem que você não foi promovida só por ser mulher, né? Foram pelas suas conquistas, pelas suas realizações. Então, é interessante ter esse contraponto também, né? Tem que ver o que funciona na cultura daquela empresa e, obviamente, é importante ter o poder aí de acordos, né, entre países intersetoriais para incentivar e acelerar esse movimento. Mas é importante a gente conhecer a cultura de onde a gente está, né? Para transformar. Com certeza. Com certeza. Até estava vendo ali já o pessoal colocando que nós temos algumas pesquisas de fato que, inclusive entre as mulheres sustentáveis, que são autoras do livro, né, pesquisas muito significativas em relação a essa questão da liderança da mulher, a exercer, né, o poder de exercer a liderança em ambientes onde ela quer estar. Mas não sei, Gabi, se tu vai puxar o fio do desenvolvimento sustentável, estamos aqui para falar também disso, né? Vamos falar disso também. Estava vendo no chat várias intervenções e também para falar dos nossos cursos e dizer que acho que a gente tem pelo menos 40% de professoras mulheres nos nossos cursos. Isso também é uma coisa muito importante. E falando de todos os assuntos, diversidade, gestão da cadeia de fornecedores, então eu acho esse um ponto importante. E às vezes quando a gente chega numa empresa, né, os diretores dizem, mas como? Não tem problema, tá cheio de, né? Nós temos mulheres trabalhando, não sei o quê, por que surge essa questão, né? Então, é esse que eu acho que é a coisa da cultura que é importante, e também ver que muitas vezes é nas suas empresas que efetivamente você não tem mulheres, e entra a questão da diversidade, de você olhar para o lado, ver que não tem nenhum negro, que não tem nenhuma negra, ou na escola que você está estudando tem muito menos, né? Então, isso é um ponto importante, é esse olhar que é diferente, e esse olhar que vem com a sustentabilidade, com o ESG. E uma coisa importante que eu queria falar, e até nessa palestra, como de fato nos nossos cursos e na área de sustentabilidade a gente vê uma predominância de mulheres. Né? Até eu brinco, olha, homens nos nossos cursos vocês vão ser minorias. Então, a gente brinca com isso, então tem essa questão. E por que sustentabilidade e feminino são tão ligados ou não são ligados? O que quer dizer isso? É um jargão?
né? Então, a gente precisa olhar um pouco para isso, eu acho que a Andréa já puxou e a Ana, né? Quer dizer, não é só uma questão de cota, eu não estou aqui porque eu sou mulher ou porque eu sou negro, mas como é que você puxa e articula isso. E lembrando que quem realmente pensou em desenvolvimento sustentável e trouxe esse conceito foi uma mulher, foi a Brundtland, né, que a gente fala, nossa heroína, e que realmente trouxe. Então, pode ser que seja por isso que nós temos um olhar, então é uma discussão que é aberta a todos. Quem quiser fazer perguntas, já direcionar pelo chat, vai passando para a gente, que a gente vai olhando. Mas nós já estamos discutindo esses temas há muito tempo, né? Sim. Então, Ana e André, será que sustentabilidade e feminino são ligados, são intrinsecamente ligados ou não? Olha, a gente está nessa cultura do cuidado há muito tempo, né? Na civilização moderna, a mulher estava lá na linha de frente das... Ela não estava na linha de frente das guerras, mas ela estava ali nas enfermarias, cuidando, né, dos machucados, ela estava nas igrejas fazendo trabalho voluntário, ela estava nos hospitais cuidando dos doentes, tem a questão da maternidade, então, não sei, talvez por estarmos há muito tempo nessa função do cuidado, do pensar no todo, e como é um tema, sustentabilidade é um tema do cuidado, né, cuidado com a sociedade, cuidado com o planeta, pode ser por isso, né, também, de novo, a forma como a gente se estruturou na sociedade, o nosso papel, né, sempre ligado ao ensino e ao cuidado, não sei. Vou aqui confabular, tá? Aí agora vem o meu lado especulativo de pesquisadora, de hipótese aí, de possibilidades. Vocês já pararam para pensar que existe um modelo de gestão baseado em indicadores econômicos, um racional muito... muito voltado para números, muito forte nesse sentido. E a identidade masculina está muito associada também às preferências com essa lógica, né, numérica, enfim, racional. A partir do momento em que a gente apresenta elementos que vão além do quantitativo e trazem perspectiva de cuidado, seja com o meio ambiente, com sobrevivência humana, né, extinção da espécie, e transporta isso para o ambiente empresarial, será que aqui também não está um ponto de referência, por que da identidade de mulheres para elementos que não eram quantificados anteriormente? Uhum. Eu fico, às vezes, sabe, fazendo algumas conexões, eu penso, bom, será que não veio aqui junto com todo este movimento de incorporação de indicadores sociais, indicadores ambientais, além dos indicadores econômicos, para um ambiente empresarial, será que isso também não influencia para que pessoas que tenham outros interesses que não só puramente numérico-econômicos, consigam ter identidade com essa área de sustentabilidade? Estou confabulando. A gente está trazendo mais perguntas do que esclarecimentos. Não é? Né? Mas isso faz né? parte do racional é isso. Mas como pesquisadoras e professoras, de uma certa forma, a gente tem que trazer perguntas, e elas são importantes, né? A gente precisa ver um pouco por esse lado, né? Eu acho que acho que tem assim aquela coisa de dizer são profissões femininas, masculinas, né? Então, hoje em dia, advogadas têm muitas, psicólogas há uma predominância, e muitas vezes eu vejo isso como profissionais liberais, porque também te facilita a conciliação entre a dupla jornada, né? Para ter filhos e cuidar melhor. Né? Outra questão que eu acho que foi muito importante, quando a gente começou a falar com a Juliana trouxe um ponto muito importante, é que muitas mulheres sempre trabalharam, elas não começaram a trabalhar agora, e essas mulheres pobres, negras, elas estão sendo mais excluídas e têm menos oportunidades aqui. E até eu vi aqui, teve um chat, primeiro a Patrícia falou que a Raquel Carson também, uma liderança na área ambiental, também mulher, né? Então a gente
tem que ver, acho que tem uma certa predominância de mulheres. Saiu a Barbie lá daquela bióloga, como é que ela chama mesmo, que saiu no nosso grupo? Ah, estudiosa dos primatas, né? Então a gente tem muitas, né, exemplos de mulheres, né, e uma pessoa citou o caso de uma amiga, né, que é muito interessante, que tem um filho de 2 anos, um bebê de 2 anos, e não conseguiu levar adiante uma candidatura para ser coordenadora, porque o chefe dela disse que ela não tinha chance. Né? Então, isso que eu acho que é inadmissível hoje, né? Quer dizer, todo mundo tem chance, e essa conciliação mesmo. Né? Até nos cursos da FIA eu fico muito orgulhosa, porque realmente teve uma das nossas alunas engravidou, fez isso, teve licença mesmo, pode cuidar, é a Johnny Goodall, né? E realmente eu fico muito orgulhosa que hoje tem mulheres mesmo que estão amamentando, etc. e tal, e podem continuar trabalhando, pode continuar estudando. Então, acho que esse é um ponto. Agora, precisa ver se essas coisas chegam para todos. Então, isso também é um ponto importante. Quer dizer, essas mudanças são para todos, né? Se de fato a gente não está falando de um pequeno grupo, né? De uma elite ainda que tem condições de fazer isso. Então, acho que esse é um ponto ao mesmo tempo. Né? Não chegam, num país Gabriela, tão diverso, não num país tão diverso como o nosso, né, os desafios sociais são gigantescos, né? E não é só social, ele está vinculado à questão econômica diretamente. A gente, nós aqui somos privilegiados, todos nós, todos os mais de 70, quase mais de 80 pessoas que estão aqui conosco, já são privilegiados pelo acesso que nós temos a estar numa discussão como essa, mas a grande população, a grande massa não tem esse acesso. Então, por isso mas se a gente olhar, no entanto, para trás, eu tive uma boa referência, onde a minha mãe também trabalhava, e eu acho que fora de casa fazia tudo ao mesmo tempo, o que traz uma outra história para a minha realidade, né? Branca, de classe média, onde trabalhou dia e noite para conseguir estar onde estamos. Mas nós temos aí um grande conjunto de mulheres que saíam das suas casas e continuam a sair das suas casas de manhã cedo, deixando seus filhos, seja sozinho ou não, para trabalhar, e sempre trabalharam. Então, a gente tem aí eu não gosto de dar linguagens comuns para todos, né? A maioria, ou é sempre assim, ou eu acho que a gente cada vez mais, no mundo, se a gente quer construir um mundo sustentável de fato, promover desenvolvimento sustentável, a gente tem que parar com essa homogeneidade. A gente é diverso, a gente tem essa diversidade, a gente precisa lidar com elas em diversos níveis, em diversos ritmos. E quando nós falamos de mulheres pretas, né, elas não têm esse acesso a essa oportunidade tão amplificada para o mercado de trabalho, elas trabalham há muito mais tempo e elas não têm esse acesso. Lógico, quando a gente fala de empresas bem estruturadas e tudo mais, nós temos uma camada de mães privilegiadas que conseguem amamentar, estudar ao mesmo tempo e trabalhar, fazer reunião amamentando, salinha de amamentação, tudo, mas e aquelas que não chegam a esse mercado de trabalho, ou quando chegam, são em funções do piso, né, do trabalhador, não chegam a níveis de liderança, não têm oportunidade de desenvolvimento e não de estudo, enfim, por isso que as ações afirmativas são tão importantes, né, nas empresas, junto com as políticas públicas, obviamente, que ajudam a impulsionar tudo isso. A Luísa Trajano fez uma fala recente em relação a toda aquela polêmica que ela iniciou, em uma polêmica muito positiva, né, de discussão das cotas, de promover processos seletivos exclusivos para pessoas negras, baixa renda, enfim, e ela disse, olha, não é que eu sou a favor das cotas, mas elas são extremamente necessárias neste momento de transição da sociedade. Então, ainda ela é necessária. Há de chegar o dia em que ela não seja. Há de chegar o dia em que nós não precisamos falar sobre diferenças, características femininas, masculinas, que podem levar efetivamente né, à ascensão do profissional ou da profissional que quer destaque. Mas eu acho que um ponto interessante colocar, Ana, é que a gente tem que promover essa mudança cultural nas corporações,
Mas eu acho que essa mudança vem acontecendo na medida em que você tem homens e mulheres assumindo responsabilidades e papéis na divisão também daquela terceira jornada, que faz parte ainda, né, culturalmente nas mulheres, mas também aceitando atitudes femininas em ambientes corporativos, que não eram, enfim, eu me recordo tão bem na década de, vamos colocar aí, década de 90, 80, vocês lembram? O pessoal que está participando aí, pode botar aí no Google e dar uma checada qual eram os trajes das mulheres naquela época, para quando efetivamente as mulheres que botaram o pé na porta, dizendo assim, a gente vai começar realmente a ocupar esse espaço, elas usavam ternos quadrados masculinos, calças gigantes, assim, bem andrógeno, né? Porque você não podia mostrar, você tinha que entrar nesse contexto masculino para estourar a bolha. Não sei se vocês se recordam, mas eu me recordo que eu lembro de usar esses terninhos assim bem andrógenos. Masculinizados, né? Porque totalmente, é o masculino que trazia o poder, né? Mas isso não é tão... recentemente isso acontece também, porque eu trabalho há 16 anos na área de engenharia, né? No setor de engenharia. E então nós vimos muitas lideranças mulheres, líderes mulheres, se masculinizarem para conseguir se impor de alguma forma, seja na forma como elas falam, né? No tom de voz, no jeito que se vestem. Então, e é muito engraçado ver como isso mudou de um tempo para cá e as pessoas sentem mais liberdade de serem elas mesmas, né? De usar o cabelo colorido, de ser feminino ou não. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com compliance em 2015, mais ou menos, tinha uma pessoa que falava assim: Ana, você tem uma cara de criança, não dá para você usar esse mouse pink, é muito complicado, você precisa impor respeito com, né, aqui dentro, se você quiser crescer e tudo mais. E aí eu lembro, depois que essa pessoa saiu, a primeira reunião que eu tive com o então presidente da empresa, desse meu jeito, sempre fui assim, nunca, onde eu trabalho a gente tem muita liberdade de ser, né, quem a gente é, então eu sempre mantive essas minhas características mais femininas, essa cara de menina, enfim, né, o meu conteúdo está atrás de tudo isso. E aí a primeira coisa, ele adorou meu mouse pink. Aquilo foi tão simbólico para mim que até hoje, assim, eu lembro dessa história do mouse pink, sabe? Então, eu acho que a gente realmente está num momento mais positivo para a gente alcançar cargos, né, de liderança e participar das tomadas de decisão. E aí, se for considerar, for pensar, coitada da Gabi já não consegue nem falar, nós estamos aqui... Não, pode continuar, aí, vamos lá, né? E pessoal, por favor, teclem tudo ali, que na medida do possível a gente vai conseguindo linkar com o que o pessoal está falando. Mas eu acho que é importante colocar, e aí vamos trazer esse paralelo com a sustentabilidade, com essa visão de mundo que a gente quer. Sempre que eu trago essa referência, eu gosto de trazer referência, né, de olhares passa por um olhar de ciência, de entender a evolução não só do meio dos negócios, mas de fazer as coisas. Era uma visão cartesiana, orientada para um tipo de resultado, e nós estamos em um movimento da sociedade de entender que nós vivemos em um mundo complexo, que esta complexidade precisa de muito mais olhares do que um só. Vou colocar um exemplo muito importante. Há quanto tempo atrás, nós estamos falando aí, vou colocar um deadline, vamos botar 2003, eu acho que é essa a data. A partir de 2003 saiu a primeira regulamentação, primeira sugestão para orientar como é que se faz o relacionamento com partes interessadas das empresas. Até então, as partes interessadas eram cliente, consumidor, era muito restrito. E hoje em dia a gente ainda tem um movimento muito importante de aculturar, de entender assim, como que eu envolvo as minhas partes interessadas. Eu os escutarei para que eles digam como que a minha gestão deve acontecer. Isso faz parte desse processo de transição. E se a gente quer um mundo mais sustentável, as empresas precisam acompanhar essa nova perspectiva. Quando entram conceitos relacionados à economia circular, análise de ciclo de vida, a gente está falando de complexidade. A gente está falando de visão sistêmica. E aí a gente está ampliando o horizonte de pessoas diferentes. Sim.
com vários olhares sobre uma mesma situação. E aí a gente começa a entender por que na sustentabilidade, a sustentabilidade permite a discussão sobre diversidade, abre horizontes para diálogos como esse, com os casas cheia, e que começa a nos dar sinais de por que tem relações com características femininas, a liderança na sustentabilidade, por que isso está funcionando e tem resultado. Vou aproveitar agora o espaço para falar. Primeiro, eu queria falar que foi a Roberta Santos que citou o exemplo da amiga que tem um bebê de 2 anos e que passou por isso. Quer dizer, até o caso de realmente ver que como às vezes os chefes, as pessoas ainda estão em outro mundo. E eu acredito que isso deve ser mais comum do que a gente imagina. Né? Então, muitas empresas ainda têm com essa cabeça. Eu conheço uma pessoa que ele ficava ofendido quando a mulher engravidava alguém da equipe dele, porque de fato era como se fosse uma traição. Né? Você tem que estar à disposição dos outros. Né? Outra que eu gostei, eu acho que é uma pergunta da Isadora, e acho que a gente tem que responder: como introduzir práticas sustentáveis em empresas muito convencionais e conservadoras, cuja única preocupação é o lucro? Eu acho que a gente tem que ter muita calma, é um processo, não é de uma hora para outra que qualquer empresa se transforma, e até vou deixar para a Ana e para a Andréia também responderem, porque depende muito da cultura das empresas, né? Da região onde ela está. Então, a gente vê muito isso, quer dizer, que é uma empresa que, quando você vai falar disso, parece que você está vendo. Eu, quando comecei a trabalhar com sustentabilidade, responsabilidade social, ia dar aula, parecia que eu vinha de um outro planeta. Hoje, parece que eu estava falando de um outro planeta. Então, a gente tem que introduzir aos poucos, trazer exemplos e ir com muita calma nesse processo de implementação e ver que também o mundo não se muda de uma hora para outra. Sim. E outra coisa também que eu acho super importante é que os resultados vêm logo. Então, a gente vê que melhora o ambiente, a inclusão de pessoas com deficiência, você tem um outro olhar, escuta. Então, acho que também isso é um ponto muito importante, que aos poucos a gente vai conseguindo fazer essas mudanças. Mas é apoio da liderança também, né, Ana e Andréia? Sem dúvida, assim, você tem que ter um poder de persuasão muito grande, mas acho que, acima de tudo, você tem que entender muito bem o negócio da empresa que você está atuando, entender o que é valorizado ali. E aí você usa o conhecimento sobre os dados. Hoje em dia, a gente tem muita pesquisa sobre os resultados positivos da sustentabilidade, financeiros, o aspecto de engajamento, o aspecto social, questões de governança e compliance, tem muito conteúdo. Então, assim, o meu conselho, pela minha experiência, é conhecer muito bem o negócio da empresa, usar esses dados a seu favor, mas não esqueça do lado da boa comunicação e da empatia, porque o profissional de sustentabilidade, o líder que vai transformar, ele tem que entender o público com quem ele está lidando, ele tem que escutar e ele tem que ter muita coragem. E entender também que estamos vivendo um momento de transição, em que velhos paradigmas, que pessoas com a mentalidade no passado estão nas corporações ainda e que precisam, de algum modo, seja pelo amor ou pela dor, serem levadas para esse próximo nível. Então, sim, nós ainda vamos encontrar aquele que vai mandar tirar o batom vermelho, como temos alguns comentários aqui na publicação, porque isso nos desqualifica. Sim, mas nós vamos ter que estar e faz parte do nosso processo de mostrar que não é a cor do batom que vai influenciar a minha competência ou não, estar de batom ou não vai influenciar a competência que teremos. Então, eu não reduzo as situações de conflito, eu não diminuo a importância das pessoas que ainda pensam no século passado, retrasado. Mas eu ainda também acredito que um líder que quer fazer negócios sustentáveis, a liderança que quer assumir esse papel, seja ela masculina ou feminina, tem que saber lidar com essa diferença, porque estamos em um momento de transição e nós não podemos
aplicar o mesmo racional que se aplicava no passado, dizendo assim, ó, se você não pensa desse jeito, sai, tá fora. Não, pelo contrário, é essa tua diferença de ver o mundo que faz com que a gente seja melhor, que vá nos impulsiona e nos leva para frente. Então, acho que isso também é um ponto super importante para a gente não cair nos mesmos vícios do passado, né? Se não pensa do jeito que a gente pensa, se não é para frentex, fica tchau. Não é assim, porque realmente estamos no momento de transição e precisamos de líderes que assumam esse papel nessa transição. E por que não mulheres? Ou pessoas que tenham várias características femininas. Acho que entender também, né, André, as principais resistências da empresa, porque às vezes a gente tem medo, eu senti medo muitas vezes de encarar e, poxa, eu não vou falar com aquele diretor ou aquele gerente mais incisivo, né, como falam, eu tinha medo de ter um detrator do tema. Não, vai lá, entende as resistências, entende o porquê que a pessoa está com resistência, escuta mais do que fala, que você, com a conversa, com a persistência, uma comunicação efetiva, você tem um poder de transformação grande. E, obviamente, se você está numa empresa que você vê que não tem um apoio sincero da liderança, que está ali com um programa de sustentabilidade para inglês ver e tudo mais, amigo, também não perde tempo, sabe? Pega a tua malinha e vai transformar em outro lugar, porque tem empresas que realmente não dá para transformar. Sim. Olha só, até só para não deixar passar, eu estou tentando acompanhar aqui um pouco também as perguntas, as falas aí do pessoal. Eu também. Tem uma pessoa que colocou, claro que na minha apresentação eu fui muito rápida, às vezes eu não gosto muito de ficar falando, que estudei isso, que fiz aquilo, né? Mas a Ana colocou ali que eu falasse um pouquinho mais, como que eu assumi o papel de liderança, de diretora com menos de 30 anos. Vou contar que foi numa organização altamente tradicional, onde as redes, os relacionamentos masculinos estavam fundamentados na maçonaria e em redes que para eles são muito importantes. E sim, eu assumi essa função por mostrar competência com muitas resistências numa instituição com padrão masculino incrível, inclusive na cabeça das mulheres que estavam na liderança naquela época, e eu consegui furar a barreira, mostrando que, acima de tudo, eu tinha competência e conhecimento técnico para estar naquele lugar, para ser a pessoa certa e fazer aquilo que precisava ser feito. Então, preconceito sim, assédio sim, tudo isso que, infelizmente, ainda fazia parte, eu quero colocar que fazia, né, vamos colocar assim, no passado das mulheres que assumiam papéis de liderança. Isso... eu acho que são, para mim, hoje eu ainda entendo, e eu espero que a próxima geração não entenda dessa forma que eu entendo, mas isso que para mim ainda fez parte e talvez faça parte lidar com essas situações de preconceito, de barreira, de resistência, de tudo mais. Mas como eu brinco, eu sempre fui grandona, sempre tive cara de braba, então a gente sempre ocupei esses espaços aí, até... ocupando espaço, mas ganhando um pouco pela credibilidade, talvez pelas características masculinas que eu também tenho. Aliás, até tem mais outros depoimentos da GL Farias, eu não sei qual que é o primeiro nome, que ela já recebeu um feedback como a Ana, né, que não podia usar batom, porque senão ficava com cara de boneca. Isso aqui até a gente tem que guardar para depois fazer um livro de tanta história, né? A gente é boa em fazer livro aqui, né? Então, para colocar isso, e a Bianca falou que trabalha em ambientes industriais desde os 18 anos. Hoje, aos 40, eu tenho muitas histórias para contar. Olha, então, Bianca, vamos fazer esse livro. Foi demitida há 15 dias. Onde que está isso? De uma empresa que só tinha eu de mulher no corpo gerencial. Eu posso afirmar que a transição só vai acontecer em empresas que receberam isso de um alto nível corporativo, de uma mesa com 11 homens gerentes. Essa transição nem vai continuar, eu acho, né? Desculpa, que é realmente um exemplo muito triste. Mas eu vou dizer assim, acho que
E um Quando grande você... desafio, né? É, eu acho que às vezes você tem empresas que você não tem esse espaço, então você vai ver daqui a pouco, quando você se recolocar, que você vai achar uma empresa muito melhor para trabalhar, Sim. sabe? E Isso também é um grande exemplo que a gente tem, porque as sim, organizações estão mudando e as oportunidades aparecem. Então, realmente, eu é. acho que já ouvi falar isso de casos, e é assim, eu acho que um ponto fundamental com relação à sustentabilidade é a palavra liderança. Depende Uhum, muito da liderança das empresas. E se uhum, há essa vontade, o comprometimento dessa liderança com essas mudanças e com sustentabilidade, e é sim, isso que faz diferença. Se você não tem uma sim. liderança comprometida, é Uhum, difícil você continuar. é. Então, acho que aí também é um ponto, né, da nossa palestra, que a gente também está falando de liderança. E você viu que em Sim. todos os casos tem lideranças, né? Uhum. E isso faz É, muita diferença. sabe, Gabi, eu acho que algo que é importante colocar, né? Sempre nos nossos processos de consultoria para as empresas que estão, enfim, desenhando a sua estratégia de sustentabilidade, ou seja, fazendo a sua materialidade, a gente sempre traz isso muito presente. Nós praticamente assim, olha, só não fazemos quando realmente a gente não consegue, mas em 90% dos nossos atendimentos, a primeira abordagem é com o CEO, com o alto executivo ou com a alta executiva, porque é ele que precisa, a gente precisa entender como é que conecta a visão de mundo que ele tem com o que realmente o mundo precisa. Por isso que é fundamental ter o envolvimento da liderança, e aí sempre que eu coloco, eu gosto de deixar a dica. Aqueles que querem convencer para um processo de gestão mais sustentável, a tornar, mesmo que a empresa seja altamente tradicional, focada em lucro, pense nos argumentos certos, traga os argumentos certos. Então, se você vai falar com pessoas que lidam com dinheiro, leve números. Se você vai falar com pessoas que lidam com engenharia, use a lógica da engenharia, processos, gráficos. Entenda a linguagem com quem você quer efetivamente convencer e leva a informação daquele jeito, porque não é o meu jeito, ou o jeito da Ana, ou o jeito da Gabi, que é o mais certo e é o absoluto. Não, a gente precisa, enquanto liderança para a sustentabilidade, traduzir para a realidade dele, aproximar-se cada vez mais para que ele possa entender o quanto é importante ter uma gestão sustentável. A gente podia trazer aqui, eu trouxe 1 milhão de números para mostrar por que mulher na liderança é importante, que lucra mais, que lucra menos, mas isso não vai ter importância nenhuma se não conectar, não tiver adesão, se não, sabe, se não juntar. Por isso que eu acho que quem está e quem assume o papel de liderança, e aí liderança eu não estou falando só gerentes, diretores, executivos, não, tá? Quem assume a liderança de uma área, quem está agora à frente das ações de sustentabilidade ou de responsabilidade social, entender como que eu traduzo isso tudo para este universo, essas pessoas que precisam ser aí, a gente brinca, precisam ser convertidas aí para a sustentabilidade, né? Então, acho que a gente briga, não precisa mais falar estamos entre convertidos, porque a gente entende a nossa linguagem, assim como engenheiros entendem engenheiros, matemáticos, matemáticos, o nosso papel aqui é traduzir tudo isso para a realidade deles, para que realmente entenda e faça sentido. Acho que isso é um ponto muito importante da liderança para a sustentabilidade. Andréa, tem um linguista, né, na área de linguística, Dino Preti, o nome dele, que ele diz que os verdadeiros fluentes na língua portuguesa, né, ou em qualquer língua, são aqueles que compreendem as variações da língua, de como se comunicar com seu determinado público. E é exatamente isso que você está falando. Você tem que saber se comunicar com aquele público que você tem que convencer, que você tem que Sim. transformar. E liderança não é cargo. E você não precisa ir só nos Isso. cargos altos, vá na liderança da empresa, aqueles que Boa. movimentam, aqueles que engajam, aqueles que. Sabe o líder do trabalho voluntário da empresa, que de repente movimenta 50% da empresa? É esse, vai nesse cara, vai naquele cara que está ali na ponta, na operação. E é esse poder da comunicação, né, persuasiva e um quanto afetuosa também, que vai convencer, você vai ganhar essas pessoas. E seja assim, seja breve, porque as pessoas estão muito ocupadas com as suas pautas, as suas prioridades, né? Então,
é uma dica aí que a gente pode dar para quem está nessa luta Com da certeza. transformação. Deixa eu ver aqui mais umas informações. Eu estou vendo aqui que a Trocas, a Mariana publicou um artigo que citou a Monique, e depois a Patrícia também já a Monique falou. É autora, uma das autoras do nosso livro. É, uma das autoras, Sim, e tem Monique uma Cardoso. dissertação sobre feminino mesmo. Isso. E um dos nossos alunos também, eles fizeram um post sobre o trabalho da Monique, né? Então, falando um pouco dos nossos cursos, né? O curso de GES e de ESG, a gente dá muita atenção à pauta social, falamos de direitos humanos, a gente fala de diversidade e inclusão, a gente mostra a complexidade da sustentabilidade e que vai muito além só do ESG, né? Além do que vem do ESG. O ESG é uma visão muito voltada para o mercado financeiro. Então, a gente está com cursos curtos de economia circular, negócios sustentáveis na prática, e ESG, que são cursos curtos que vão começar em agosto, e a pós-graduação GES, que é a Gestão Estratégica da Sustentabilidade, vai começar em setembro, e também tem Sustentabilidade ESG. Né? Então, são cursos, são de 360 horas, dá mais ou menos uns 15 meses, e eu fico muito orgulhosa dos nossos alunos. Até nós temos uma aluna aí, a Ana Baresi também, né, que é do grupo, né, foi da turma 14, uma aluna brilhante também, uma profissional super competente. Então, eu acho que é importante, os cursos também são importantes para essa formação, e eu acho que a sustentabilidade, eu sempre digo, a gente traz temas que ninguém imagina, né? Direitos humanos e refugiados, e fazem sentido porque a gente tem que estar antenado nesse novo mundo. Né? Então, vou ver se tem mais alguma pergunta, né? Então, acho que a questão de liderança é muito importante. Eu acho que eu vou lançar uma última pergunta também para vocês. Qual que é o papel dos homens, né? Porque eu acho que também os homens, e tem muitos líderes homens que sabem compreender, têm sensibilidade, sabem promover como qualquer outros a questão da diversidade, inclusão e sustentabilidade, né? E como a gente falou, diversidade são vários temas, por isso que é tão difícil a gente trabalhar, porque isso exige você falar de raça, de equidade, de etnia, de comunidades diferentes, né? E ter olhar e ter empatia para tudo isso, né? Então, se tivesse alguém da audiência, um homem, eu gostaria que ele fizesse alguma pergunta para nós. Qual o papel dos homens? Estou sentindo falta da participação deles ali, e eu sei que tem, porque vários estavam olhando a lista dos nomes, a gente pode ouvir não só as meninas falando, mas que os homens também falem. Porque vou já falar um pouco, né, Gabi? Eu acho que nós não estamos falando, desde o início nós estamos falando, né, que não é uma questão de ser homem ou ser mulher, mas sim do masculino e do feminino, e que essas características podem surgir, serem mais afloradas em alguns do que em outros, mas todos nós temos características masculinas e femininas, né? Então, quando a gente vai falar sobre soft skills, pode identificar lá se dentro dos soft skills não estão lá grande parte de características femininas de relacionamento, de escuta, que são características que são presentes, né, numa grande parcela de mulheres, também não vou totalizar, porque não me identifico com um monte de coisa, tá? Então, a gente até comentou quando nós estávamos no planejamento aqui do nosso evento, assim, nossa, mas eu não me identifico com nada disso, nossa, mas eu não sou nada disso, eu não sou tão assim, porque, de fato, nós não somos únicos, nós temos características masculinas e femininas, então, por isso que eu penso que a discussão ela tem que passar, né, desse limite fisiológico, mas sim avançar para o entendimento de que todos nós podemos ter características masculinas e femininas e que algumas características, sim, são fundamentais para esse novo modelo de negócios, para esse novo mundo de negócios que nós queremos construir, e que sejam absorvidas por todos os homens e mulheres e que tenhamos as condições em igualdade
de superar aí essa grande diferença estabelecida por séculos, né? Eu acho que isso que é fundamental. Gente, Acrescentando, Gabi, é só uma André, coisa, o Ricardo diga. nos parabenizou pela apresentação, mas se ele quiser fazer Muito uma pergunta, vai ser Muito ótimo. obrigada, Ricardo, muito É, obrigada. É Eu isso acho aí. que a gente tem que forçar muito, os homens, eles estão, né, na maioria dos conselhos e na maioria do C-level. Então, o grande papel deles aí é realmente tomar decisões que considerem a sustentabilidade, então, nos negócios. Uhum. Então, a gente tem que chegar nesses homens, né, que têm essas tomadas de decisão. Lá Sim. onde eu trabalho, essa agenda avançou muito nos últimos 2 anos. Tem um diretor que é muito à frente desse tema, o CEO também é muito investido, né, dessa cultura de sustentabilidade. E uma grande diferença foi a CFO, mulher da holding, e a diretora de sustentabilidade. Então, assim, ter as mulheres nesses cargos faz muita diferença, faz, mas Uhum. também ter os homens que estão já lá há um tempo também causa muita diferença. Por isso que é o equilíbrio, né? A busca desse É. equilíbrio vai ser fundamental. Nós temos vários movimentos que colocam essa discussão do porquê da importância das mulheres em conselho. A gente tem aí alguns estudos que mostram o quanto ainda precisaremos caminhar em empresas que são de capital, já as empresas de capital aberto, imagina só as demais empresas no país. Então, temos um déficit gigante. Existe um movimento internacional para tornar oficial aí a ocupação de 30% a 40% das cadeiras de conselho em empresas de capital aberto. A própria União Europeia lançou em junho deste ano aí já a aprovação de uma legislação que estabelece a obrigatoriedade de 40% das cadeiras serem de cargos não executivos serem de mulheres, porque o déficit é muito grande. Então, nós não vamos poder esperar, é a mesma história da cota que nós estávamos conversando anteriormente, nós não vamos conseguir esperar que naturalmente as coisas aconteçam. Não, nós precisamos que homens que estão na liderança tenham esta visão de que a diversidade só favorece, a diversidade só traz coisas positivas para dentro do ambiente organizacional, e seja ele através de cadeiras com mulheres, ou não mulheres, ou cis, ou trans, e aí a gente tem aí uma pauta aí, pelo menos 7 marcadores de diversidade para botar na mesa para conversar. Então, por isso que a gente sim precisa dos homens que estão na liderança hoje, para que essa transformação seja um pouco mais acelerada. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Aqui a Patrícia citou o movimento He4She, né, da ONU, que é Isso. muito forte, né? Então, realmente a gente não consegue combater, né, o abuso quando a gente fala de violência, né, contra a mulher sem os homens. É a mesma coisa na empresa. A gente não consegue transformar sem o apoio de todos que estão ali. E a questão de eles se sentirem ameaçados, sim, é um movimento que existe na realidade. Existe isso dentro das empresas, a gente vê líderes Sim. com medo, agora eu vou aqui, vou ser substituído só porque é mulher, Só já porque ouvi é mulher. frases desse jeito. Então, sim, por isso que a gente tem que conversar e mostrar que ninguém está aqui para roubar o lugar de ninguém, entender o porquê das resistências deles para tentar transformar e combater essas defesas que estão instituídas. As pessoas têm medo de falar também, com medo de serem mal interpretadas, de serem julgadas como racistas, como machistas, como, né, ainda mais a gente está numa sociedade de muita polarização, por isso que tem que ter diálogo para ter conciliação. Isso é o que eu vejo pela minha experiência, para as pessoas também não se sentirem desconfortáveis em dizer que elas estão com medo de perderem as posições delas, elas têm que falar que estão com medo para a gente conversar. Né? É isso aí. É isso aí. Acho que a Mirella colocou ali, né, a questão da equidade salarial. Mirella, temos um bom chão pela frente. A gente tem uma estrada bem longa ainda a ser perseguida. Eu falo pela experiência profissional de mais de quase 20 anos com foco em gestão para sustentabilidade, com empresas que estão apontando, né, sinalizam em seu interesse real de fazer a transformação, de buscar a igualdade, mas mesmo imagina só nesse estado de excelência de empresas que têm este posicionamento, trazem um histórico muito complexo de
histórico de não ter equidade, ter ainda essa diferença por ser masculino e feminino. Então, nós temos ainda esse, realmente aí um passo aí, tem uma caminhada em relação a isso, sim, pelo histórico que se traz aí do passado. E é difícil mensurar, né, Andréia? Pela minha experiência, assim, na vida real, né, assim, entram os engenheiros entram todos com o mesmo piso, ok, aí você consegue ter uma equidade. À medida que você vai crescendo na carreira, fica difícil equiparar. Aí a mulher engravida, a mulher, às vezes, ela tem que estudar mais para demonstrar que consegue aquele cargo, fica difícil você mensurar, né, e comparar os salários. Então, acho que os RHs, as consultorias, elas têm que desenvolver metodologias para equiparar essas carreiras na trajetória mais para frente dos cargos, né, nos cargos mais altos, que fica difícil equiparar. Com certeza. Eu acho que ainda tem um problema, porque às vezes o sistema ou os salários, eles são muito mais medidos em horas trabalhadas. Então, muitas vezes, você tem isso da mulher com a maternidade. Disponibilidade, né, Gabi? Disponibilidade, a maternidade, e a gente ouve muito, né? Sai para licença maternidade, quando volta não tem nem mesa. Então, a gente sabe muito desses casos e que isso acaba influenciando. Então, não é porque o salário é igual, não, você é homem, você ganha, não é assim. E as coisas não funcionam assim. Por isso que ninguém diz, você é mulher e você vai ganhar menos, ninguém fala. Mas a gente vê que pelas circunstâncias e condições, essas diferenças aparecem. Aparecem em termos de raça, em termos de preconceito mesmo, né? Né? De seleção e de coisas, quer dizer, as coisas não são claras, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, as coisas vão aparecendo, né? E a maneira, assim, a diferença entre os pobres e ricos é a diferença mais visível do racismo. Isso é uma coisa importante da gente olhar, porque depois você vai ver, não, os negros, né? Pode ser, eu acredito que as coisas, as decisões e as mudanças vão acontecer muito na economia mesmo. Eu acho que é daí que vai mudar, né? Acho que nós estamos chegando ao fim. Acho que foi um bom seminário. Eu tenho compromisso de acabar às 8 para não cansar a palestrante, não cansar a audiência. Acho que foi um bom papo, foi muito legal de ter ouvido vocês, o que vocês colocaram. A gente colocou os links dos nossos cursos, né? Então, como eu já falei, de economia circular, de pós-graduação, né? A gente faz parte do Progesa, que tem esse foco em gestão estratégica de sustentabilidade, mas também em inovação, né? Inovação e empreendedorismo. E isso também é uma coisa que faz parte dos nossos cursos, né? Esse foco na gestão, na inovação, no empreendedorismo, né? Então, muito obrigado a todos. Se alguém quiser fazer mais um comentário, manda pelo chat para a gente encerrar. Ficaram umas perguntas sem responder, Gabi, mas as pessoas fiquem à vontade para nos procurar aí no LinkedIn, enviar, enfim, e-mail para falar sobre esse assunto que nunca é demais. A gente está à disposição mesmo, mande por e-mail. Se alguém também tiver alguma dúvida, a gente está aí para isso. E vamos aprontar, não perca que em agosto nós vamos ter mais um webinar. Vamos falar de números em agosto, hein? Números, nós vamos falar de métricas, né, Andréia? Vamos lá. Tá bom. Muito obrigada. Então, gente, super obrigada. Aí também baixem nosso livro, que está muito bom, né? Que a Velma pôs já o link no chat. Tá bom? Muito obrigada a todos. Pela oportunidade, obrigado pela FIA de puxar, e a você, Gabi, por estar aí na liderança desse processo educacional que é fundamental de transformação das pessoas. A transformação passa pela educação, e a FIA tem um papel fundamental aí na formação de pessoas de negócios e para os negócios. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Gabi. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.